Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Clara Lambert e esse é o Histórias que Impactam do podcast 1818. Hoje eu trago pra vocês um vídeo que eu tô gravando eles há muito tempo pra vocês, então vai ter bastante conteúdo, várias leituras, várias indicações diferentes pra você, mas deixa eu primeiro explicar o que é esse desafio literário das palavras-chave. Bom, como vocês que acompanham aqui nosso canal já há mais tempo, sabem que eu sou muito fã de um booktuber chamado Geek Freak, que é o Vitor Almeida, e todos os anos, em janeiro e julho, ele organiza 2 maratonas literárias, e lá você cumpre vários desafios, tem várias coisas livros que você vai cumprindo, de leitura, e é sempre muito temático, bem legal. Esse ano ele veio com uma proposta de uma maratona literária que duraria o ano todo, que é a maratona literária das palavras-chave. Eu vou explicar mais ou menos pra vocês como que funciona essa dinâmica dessa maratona. É mais ou menos assim. Cada mês existe uma palavra-chave e você precisa encontrar um livro que tenha ou essa palavra no título ou um termo muito similar àquela palavra. Vou trazer aqui para vocês o exemplo de janeiro. A palavra de janeiro é iluminação. Então a ideia é que você encontre um livro que tenha no título uma palavra referente à iluminação. Então pode ser, por exemplo, sol, luz, sombra, coisas que têm a ver com essa questão então de iluminação. Então é um desafio bem legal e divertido assim, porque você vai ver que sair um pouco da sua zona de conforto e tentar achar livros que se encaixam nas categorias. Bom, essa maratona literária ela já existia fora do Brasil e o Geek Freak ele trouxe pra cá com algumas adaptações e traduzindo isso pro português, enfim. Então é muito legal essa maratona e eu vou dividir em 2 partes. Nesse primeiro vídeo a gente vai ver os meus primeiros 6 meses e aí em dezembro ou no começo de janeiro eu trago a segunda parte, que seria com os outros 6 meses de leituras. Então fiquem aqui no vídeo porque vai ter muito conteúdo, muitos livros, muitas indicações e eu acho que tá bem divertido. Então já vamos começar porque esse vídeo vai tá longo. Primeira atualização do desafio e já estamos completamente atrasados, porque hoje é dia 30 de janeiro e eu não li o livro que eu tinha me proposto para esse desafio, que era o Sol e a Estrela, afinal, iluminação, né? Estamos falando de Sol e Estrela, dois objetos luminosos, então encaixa muito perfeito nesse desafio. Mas eu li, assim, eu acabei mudando, comecei a ler esse livro, aí eu acabei indo para outros 2 livros, terminei de ler outros 2 livros e não voltei para esse. Então hoje é dia 30 de janeiro, eu tenho 2 dias para terminar esse livro para poder cumprir o desafio de janeiro. Eu li um livro que daria para ter encaixado nesse desafio, que foi Iron Flame, que é o segundo livro da Quarta Asa, né, Fourth Wing. E eu pensei em colocar, mas eu falei assim, não, eu me propus a ler esse, vamos tentar, pelo menos um desafio aí, ficou um desafio, uma coisa divertida pra vocês assistirem, talvez não tanto pra mim, mas vai dar certo. Então eu acabei lendo nesse começo de janeiro até a página 132 do livro, então faltam um pouquinho aí, bastante, esse livro tem umas 400 páginas, 300 e poucas páginas, quase 400, então vamos ver se eu consigo terminar esse livro em 2 dias pra poder falar que eu li no desafio de janeiro e tal, e é isso. Então acompanhem pra ver se eu vou conseguir terminar de ler esse livro em 2 dias e aí eu conto mais a minha opinião, porque como vocês sabem eu amo o universo de Percy Jackson, eu acho que é um dos universos que mais me trazem conforto, mais trazem essa dopamina em estar lendo esses personagens e estar entrando em contato com esse universo de novo, mas eu tô tendo alguns probleminhas com esse livro e eu comento um pouco mais pra frente sobre isso quando eu falar minhas opiniões, quando eu terminar de ler o livro. Então, é isso. Vamos tentar ler em 2 dias para terminar o desafio de janeiro. Eu fiquei na dúvida se daria certo e de fato não deu certo. Não consegui ler esse livro nesses 2 dias aí, dos últimos 2 dias de janeiro. Assim, até daria, mas eu não tive tanto tempo pra poder me dedicar às leituras e tal, então acabou passando. Então, para o desafio de janeiro, que é a ver com iluminação, eu vou contar o livro Iron Flame, que é a chama de ferro, eu não sei como foi traduzido de direito, mas ele é uma continuação, eu não queria usar ele porque ele é uma continuação, então eu não posso falar muito sobre. Eu não sei se eu já comentei sobre o primeiro aqui no canal, que é o... Não, eu comentei sim. Eu comentei no vídeo que eu falei das minhas piores leituras do ano de 2023, 2024. Não lembro, eu sei que eu não gostei do primeiro livro. Eu peguei o audiolivro do segundo de teimosia mesmo, porque eu costumo sempre dar 3 chances para uma autora antes de falar que eu não gosto de nada dela.
Então foi a segunda chance. E assim, eu não... Cara, eu não gosto, não consigo gostar dessa saga. Eu acho que, de fato, é só uma mistureba de vários outros livros de fantasia que já foram escritos. E esse parece que caiu ainda mais a qualidade. Tipo, a Quarta Asa já foi ruim, mas pelo menos foi interessante em alguns momentos. Tipo, serviu para entretenimento, sabe? Esse segundo livro nem para isso. É muito tedioso mesmo, sabe? O começo é muito lento, muito lento. Aí o finalzinho começa a ficar um pouco mais dinâmico, mas ao mesmo tempo parece que é tudo muito jogado. Eles jogam um monte de informação que não faz sentido, ele não volta para aquelas informações depois, ou se volta de uma forma muito superficial. Então isso foi me irritando muito. Os personagens, parece que os que tinham personalidade no primeiro livro perderam toda a personalidade nesse segundo livro. E novamente eles só servem como muletas para o que vai acontecer com a protagonista, com a Violet. Ela é extremamente irritante, não consigo gostar dela. E de fato, é uma mistureba de vários outros livros de fantasia colocado num livro novo, meteram os dragão lá e falaram, pô, bora vender, vai ser um novo sucesso do BookTok. Não consigo gostar. Eu sei que tem mais um, Onyx Storm, eu acho, o nome do próximo livro. Aí eu já não sei se eu vou dar a terceira chance, porque são livros muito longos, cara. Muito longos pra eu não gostar nem um pouco, sabe? Porque o primeiro, beleza, teve um entretenimento ali, pelo menos foi divertido em alguns aspectos. Já esse segundo foi sofrimento do início ao fim. Tipo, até, por exemplo, aquela personagem, aquela dragãzinha, assim, que é tipo filhotinho, que tá se desenvolvendo e tal. No primeiro ela aparece, ela tem um desenvolvimento e tal, ela é um filhote de um dragão, uma espécie desaparecida, sei lá, tem uma coisa assim. Aí agora nesse segundo ela fica hibernando, quando é útil pra história ela aparece, quando não é útil ela desaparece de novo. Sabe? Então foi muito isso, todas as coisas acontecendo eram muito pra servir um desenvolvimento muito fraco da protagonista, sabe? Então foi bem ruim. Mas eu tenho uma notícia boa, que assim, é um pouco roubando, não porque eu já coloquei um livro aqui nesse mês, mas eu terminei O Sol e a Estrela, assim, na segunda semana de fevereiro, eu terminei esse livro, foi acho que, segunda semana, não sei, foi uns dias atrás. E aí eu terminei também, então consegui terminar esse livro. Cara, eu gosto muito do universo de Percy Jackson, é difícil pra mim não gostar de um livro desse universo, mas esse teve alguns momentos que eu falei, cara, essa não é escrita do Rick. E faz sentido, afinal foi um livro em coautoria, né? Então tem alguns elementos que parece que não conversam tanto com a linguagem que a gente tá tão acostumado, que é uma das coisas mais fascinantes em Percy Jackson. Eu acho que é o humor da escrita do Rick Riordan, que é muito divertido. Só os nomes dos títulos dos livros da saga original, você já se diverte muito. E o Rick, eles têm essa habilidade de escrever diferentes narradores e você perceber as diferentes características desses narradores, né? Por exemplo, em Heróis do Olimpo a gente tem os 7 heróis, mas acho que também tem mais, porque acho que o Nico também... O Nico tem capítulo narrando? Não lembro. Mas assim, ele tem vários personagens que narram os livros da saga dos Heróis do Olimpo, e você consegue perceber diferenças em cada uma dessas narrativas, né? E eu achei que até mesmo a narrativa do Nico, às vezes não parecia o Nico, sabe? Tipo, tinha umas mudanças, o jeito de falar, algumas coisas que você fala, não tá convergindo tanto com o personagem que a gente acompanhou já em tantas sagas, sabe? Porque o Will ainda é um narrador novo. Por mais que ele tenha tido participação nos outros livros, foram participações muito menores se a gente comparar com o Nico. Então, o Nico já é um personagem muito mais formado na nossa mente do que o Will. Então, mas assim, adorei ter os dois como foco principal dessa história, trazer o relacionamento dos dois, trazer essa missão dos dois e a volta do personagem Bob, né? Porque o Bob, ele aparece em A Casa de Hades ou O Sangue do Olimpo? Casa de Hades, certeza. E ele ajuda muito Percy e Annabeth quando eles estão fazendo a travessia pelo Tártaro, né? Não sei se isso foi spoilers, talvez tenha sido muito spoiler, porque acontece numa saga muito avançada do universo de Percy Jackson. Mas enfim, desculpa. Mas assim, desculpa, foi mal, foi muito... É que também eu tô falando de um livro, porque quem não sabe, Percy Jackson é o maior esquema de pirâmide do mundo literário. Você começa com os Olimpianos, que são 5 livros. Aí você começa a falar assim, ah não, então tem uma saga de continuação, que são os Heróis do Olimpo. Mais 5 livros aí pra você. Aí, Provações de Apolo, mais 5 livros pra você aí também. Agora tem o do Percy Jackson novo que tá saindo, que eu já esqueci o nome, mas do Cálice alguma coisa? Não sei. Enfim. Mais não sei quantos livros que vão ser lançados nessa série. Nico já vai sair o segundo dessa duologia também.
Enfim, tem as Crônicas de Kane, Magnus Chase, ou seja, é muito livro que faz parte desse universo. Então é difícil falar sem dar spoilers, ainda mais que o do Nico se passa depois da Guerra com Gaia. Então muita coisa aconteceu antes. Não é um livro que dá pra você ler sem ter lido os outros, por exemplo. É um livro divertido, voltar pra esses personagens, conhecer mais sobre o Will foi muito legal, por mais que ele ficasse irritante às vezes. E assim, em As Provações de Apolo, eu amava o Will. O Will foi um dos meus personagens favoritos em A Provação de Apolo, que é onde ele tem uma aparição muito maior em relação às outras sagas, né? Afinal, ele é filho de Apolo, né? Então ele aparece muito em As Provações de Apolo, que também é uma das melhores sagas do Rick Riordan, viu? Vale muito a pena chegar em As Aprovações de Apolo, porque os personagens já estão bem mais velhos, estão bem mais crescidos, e a gente acompanha o Apolo como protagonista, só que sem o poder, né? Enfim, muito, muito boa. Mas eu acho que é isso, foi uma leitura muito legal. É sempre bom revisitar esses personagens, trazer mais conteúdo para esse universo, mas foi o que eu falei, senti falta, talvez, da escrita mais pura ali do Rick, com mais presença, talvez, da característica original desses personagens, do Nico e do Will, mas, de modo geral, foi extremamente enriquecedor. Eu acho que é um do livro da saga que fala muito sobre a questão LGBT, então isso também é muito interessante. Então, a forma como o Rick traz isso, porque a gente sabe que na mitologia grega isso sempre foi muito presente, muito normalizado e acontecia de forma muito presente. A gente sabe que os deuses tinham amantes homens e amantes mulheres. Isso sempre aconteceu dentro da mitologia, e a forma como o Rick trouxe isso foi muito leve, foi muito apropriada para a idade que a gente tem como público maior e mais alvo, assim, do universo geral de Rick Riordan. Então isso foi muito positivo. E é isso, eu vou esperar a continuação, porque eu sei que vai ter, e eu vou com certeza ler, porque Rick Riordan é Percy Jackson. E é isso. Consegui, então, 2 livros para esse desafio. Eu queria tentar, nos outros meses, também trazer, às vezes, mais de um livro, porque tem desafio que dá, sabe? Pra colocar vários livros diferentes, mas, né, vamos com calma, não sabemos, não vamos com muita sede ao pódio. O objetivo primário é colocar pelo menos um livro por mês. Então já vamos para o mês. Já tô começando a ler o mês de fevereiro, não vou falar qual que é o livro ainda. Assistam o vídeo para saberem minhas opiniões. Então, continuem com o vídeo. Tá legal. Como vocês viram aí pelas imagens ilustrativas do meu mês de fevereiro, foi um mês cheio de reformas, então foi um mês que eu não tinha tanto tempo livre assim para me dedicar para um livro físico, e por isso eu escolhi para esse mês o desafio um livro audiolivro, na verdade. Então, para facilitar, então, enquanto eu fazia as coisas, eu conseguia colocar o livro, ficar ouvindo e prestar atenção, porque eu acredito que audiolivros também funcionam muito bem, você consegue prestar atenção na história e uma imersão bem legal também. E como tema era sonoridade, eu escolhi o livro The Song of Names, que em português é traduzível para O Cântico dos Nomes. E esse livro, eu não vou falar muito sobre ele, a minha opinião, porque eu fiz um vídeo completo para ele aqui no canal, então a Ana do Futuro vai colocar um izinho em algum lugar por aqui para vocês poderem acessar o vídeo completo que eu vou fazer sobre esse livro, que eu já fiz, porque já deve ter saído aí, espero, não sei, estou falando sobre incertezas do futuro. Então, se eu não fiz, eu vou cortar essa parte. Se eu não cortei, porque eu fiz o vídeo, então vocês podem clicar em algum lugar aqui que vai ter um vídeo completo sobre o Cântico dos Nomes. E por que eu acho que esse livro vale a pena fazer um vídeo inteiro sobre ele? Porque é uma história muito interessante sobre Segunda Guerra Mundial. Ela se passa em Londres, então a gente vai acompanhar 2 meninos que cresceram juntos. E esse menino, ele era um judeu, só que ele foi levado para uma casa em Londres para viver com essa família, porque ele é um prodígio do violino. Então, ele precisa abandonar a família inteira dele e vai para Inglaterra e continuar os estudos dele de violino. E na noite que seria a grande estreia dele, então muitos anos depois, a grande estreia dele, ele desaparece. Ele some, ninguém sabe para onde ele foi. E a família que o acolheu, principalmente o menino, que virou muito próximo dele, eles eram quase como irmãos, entra num desespero de o que aconteceu com ele, como assim, ele sumiu. Então a gente vê o personagem
do principal, que é um menino inglês, procurando esse menino, esse prodígio do violino, para tentar entender o que aconteceu com ele, para descobrir o porquê que ele desapareceu justo quando ele teria a grande estreia mundial dele no universo da música clássica e tal. E aí a história começa a ter um rumo diferente quando esse menino inglês, já bem mais velho, já tá na casa dos 70 anos, 80 anos, ele vai ser jurado de um concurso de música clássica e percebe que um dos candidatos tem uma característica muito específica que somente aquele menino prodígio tinha. E ele fala, ele aprendeu com esse menino prodígio, que tá desaparecido há tantos anos, eu vou atrás desse menino e vou achar o meu irmão perdido. E aí começa toda uma intriga do porquê que ele sumiu, as tentativas dele de se reconectar com a família dele, que infelizmente todos foram mortos no Holocausto. O Cântico dos Nomes, algo que eu não sabia, ele é na verdade uma forma que foi feita para que os nomes das pessoas que foram mortas no Holocausto não fossem esquecidos. Então, os judeus que sobreviviam, eles falam especificamente da cultura judaica, mas a gente sabe que existiam outras pessoas e outros grupos que foram perseguidos durante a Segunda Guerra Mundial, mas a gente vai tratar aqui especificamente da cultura judaica, né? Então, esses judeus que eles conseguiam sair dos campos de concentração ou fugidos, ou no final da guerra, eles tinham o Cântico dos Nomes. O que era esse Cântico dos Nomes? Eles cantavam, criavam músicas para que eles se lembrassem do nome das pessoas que haviam falecido nos campos de concentração e a data da qual elas faleceram. E por que isso é relevante? Porque eles tentariam encontrar os descendentes, os familiares dessas pessoas que foram mortas, para passar essa data, para passar essa informação, para que elas pudessem todos os anos fazer um rito de passagem e um rito de celebração a esses ancestrais, que é algo muito particular da cultura judaica, que vai ser explorada no livro. Então é muito interessante, assim, a construção cultural desse livro, a construção dos personagens. Os personagens são irritantes, insuportáveis a maior parte do livro inteiro, mas são personagens reais, entendeu? Eles são complexos, porque dificilmente você vai gostar de um dos personagens, tanto o menino inglês quanto o prodígio do violino, porque você fala ele foi extremamente egoísta, porque toda a família que acolheu ele na Inglaterra vai perder muito, muito dinheiro e todo o conceito que ela tinha dentro do universo musical com o desaparecimento desse menino, porque o cenário da música cobra muito, entendeu? Então vai ser muito interessante o quanto esse menino inglês sempre viveu à sombra do prodígio do violino, enfim. É um ótimo livro, então eu espero muito que eu tenha feito um vídeo completo pra vocês verem, tipo, muito destrinchar um pouco mais a minha opinião e um pouco sobre os acontecimentos desse livro. Então, quando vocês terminarem, vão pro vídeo. Se vocês se interessarem por qualquer livro que vocês estão vendo aqui nesse vídeo de hoje, ou outro livro que você tem interesse, ou até mesmo outros produtos, não precisa ser necessariamente um livro, entra no nosso link aqui da Amazon, porque você comprando pelo nosso link, o valor não muda pra você, mas parte dele vem pra gente. Isso ajuda muito no nosso crescimento do canal. Então, por favor, se vocês puderem ajudar a gente, é só entrar aqui no link da Amazon, comprar um dos livros que eu mencionei nesse vídeo, ou qualquer outro produto que você já fosse comprar normalmente. Isso ajuda muito a gente continuar trazendo vários conteúdos pra você. Tá aqui na descrição, hein? Facinho, só clicar aqui e já vai direto. Então vamos continuar pro vídeo porque tem muita leitura vindo por aí ainda. Eu tava muito atrasada na leitura de Tudo é Rio, da Carla Madeira, mas finalmente eu li, trouxe aqui, então vou falar pra vocês a minha opinião. Acho que quem tá mais atento ao universo literário já tá cansado de ouvir falar desse livro, porque acho que quando a gente fala de clássicos contemporâneos nacionais que vão virar, com certeza, clássicos atemporais, a gente fala muito de Carla Madeira e Itamar Vieira Júnior, né? São dois autores aí que já conquistaram, assim, patamares que a literatura nacional não conseguia há muito tempo, em termos de popularidade, em termos de alcance, e consagrar autores com livros específicos, ou, por exemplo, com tão poucos livros publicados. Quando a gente pensa em Itamar Vieira Júnior,
com o primeiro livro dele, que é Torturado, ele já foi consagrado. Não sei se foi o primeiro, mas foi tipo O Torturado, né? Todo mundo já ouviu falar sobre esse livro, o quanto ele foi consagrado a partir dessa literatura, né? Então, quando eu fui ler Tudo é Rio, da Carla Madeira, eu tava com uma expectativa muito alta, eu tava querendo entender por que que essa autora tá conquistando tanto com os livros dela, o que que os livros dela têm de tão interessante, assim, que ela já tá sendo considerada um clássico contemporâneo da literatura nacional. Mas vamos então falar um pouquinho o que eu senti. Eu acho que esse livro é muito bom você ir no escuro. Tipo, eu consegui, mesmo já tendo o livro lançado há muito tempo, eu já tinha o livro aqui em casa. Acho que pelo menos 1 ano, 2 anos já estava com o livro aqui em casa. E eu não tinha lido ainda, mas eu consegui ficar meio que tipo no escuro sobre o que era a história. Tipo, eu sabia o básico do básico do básico, mas eu consegui não ter spoilers, né? Então, eu acho que é muito interessante vocês que tiverem vontade de ler também Tudo é Rio, ir um pouco no escuro. Eu vou falar um básico aqui, importante pra você, só instigar um pouquinho a vontade de vocês, mas a gente vai acompanhar basicamente 3 personagens: a Dalva, o Venâncio e a Lucy. Então, a gente vai ter esses 3 personagens como sendo os núcleos principais de narrativa da história. A Lucy, ela é uma prostituta que é a mais desejada da cidade, ela tem toda uma questão de poder que ela influencia na cidade, entre os homens da cidade e tal. E ela vai se apaixonar pelo Venâncio, porque ele era o único cara que não queria ela, o único cara que não desejava ela. O Venâncio, ele é casado com a Lucy, com a Dalva, só que eles não têm uma relação nem um pouco boa. A Dalva, ela possui uma depressão profunda, em que ela não sai do quarto, ela não consegue interagir com o Venâncio, ela não troca há anos e anos, ela não consegue falar uma palavra pro Venâncio, e a gente sabe que ela entrou nesse estado depressivo por consequência de um ato do Venâncio, que eu acho que eu não vou falar, porque é um ato muito importante que vai, na real, definir a trajetória inteira do livro, o que o Venâncio fez. Então, acho que essa parte é legal vocês irem no escuro. Só saibam que ele é um cara ridículo, ele é um cara mau, ele é um cara. O que ele fez foi muito cruel mesmo. Então, o sentimento da Dalva é 1000% justificado. Até eu acho que, pra quem estuda psicologia, talvez a personagem da Dalva seja uma personagem muito complexa, porque ao mesmo tempo que ela tá nessa situação de repulsa 100% ao Venâncio, dela não conseguir ver ele mais como ser humano, devido ao que ele fez, ela ao mesmo tempo não consegue sair daquela situação, ela não consegue sair daquela casa, ela não consegue sair daquele relacionamento, ela não consegue sair daquela cidade. Então ela é uma personagem muito complexa, né? Então eu acho que também são personagens muito complexos, na real. Todos os personagens desse livro, porque o livro ele vai intercalando entre presente e passado desses personagens. Então você vê como o Venâncio e a Dalva começaram o relacionamento deles, porque eles se amavam muito, como que o momento que tudo isso mudou, a Lucy, por que ela decidiu se tornar uma prostituta, porque ela escolhe isso, tipo, ela tem muito orgulho de ser uma prostituta e tal. Então, você vê esse passado e o presente dos personagens é muito legal. Eu acho que eu não vou falar muito sobre a história em si, mas como a história me fez eu me sentir, né? Era um livro que em muitos momentos eu sentia raiva, eu sentia tristeza, eu sentia angústia. Então é um livro que vai provocar muitos sentimentos em vocês. Isso que eu acho que é muito interessante, sabe? E eu, particularmente, eu tenho um negócio que eu gosto muito da escrita dos livros. Tipo, às vezes a história nem precisa ser tão interessante assim, mas quando o livro tem uma escrita que me instiga, uma escrita que me traz, sabe, vontade de ler mais a poeticidade, sabe, o liricismo que a escrita pode ter, isso já me encanta muito. E esse livro foi um desses. Ao mesmo tempo que a Carla Madeira ela tem uma escrita muito crua. Então, se ela vai falar sobre dor, você vai ver a dor ali. Se ela vai falar sobre uma violência, vai ser muito descritiva aquela violência. Você vai sentir aquela violência. Então, isso são coisas muito específicas da escrita dela. Mas assim, tô falando de um livro que eu li, mas foi o que eu consegui perceber da escrita dela a partir de Tudo é Rio. Eu teria que ler mais livros para poder fazer uma visão um pouco mais geral de como é a escrita dela, né? Mas ela traz muitos sentimentos durante a leitura, né? E eu acho que isso é uma parte muito interessante. Uma coisa que eu não gosto, nem muito, assim,
que é uma tendência quando a gente vê esses livros de literatura contemporânea um pouco mais cult ou mais intelectualizado e tal, é quando eles colocam, eu acho que até coloquei um exemplo aqui vocês já viram aqui nos vídeos, no resuminho do mês, que aparece tipo capítulo X, aí uma palavra só. Cara, eu não acho isso um estilo, um mecanismo de linguagem ali, sei lá, que seja tão interessante assim, sabe? Tipo, pelo capítulo anterior, pelo capítulo seguinte, eu já entendi a dor da personagem, sabe? Eu não precisava que ela gastasse uma folha inteira de papel, um capítulo inteiro, só com a palavra dor. Existe uma questão estética, existe uma questão estética mesmo, que se usa para quando se coloca isso uma palavra por página, ou um capítulo, por exemplo, lembrando aqui também do Príncipe Cruel, que é o termo. Que aí já levei para um gênero literário completamente diferente, né? Que é fantasia YA. Mas em O Príncipe Cruel tem aquele capítulo inteiro que é como se fosse a carta do Cardan, escrevendo Judy, 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 Judy. Cara, 3 páginas de um livro com a mesma palavra sendo repetida. Enfim, eu não sou muito fã desse estilo de escrita. Eu acho esteticamente pode ficar bonito no livro ali, mas tá gastando folha a mais e eu não sei se tem um impacto tão positivo assim, ou um impacto tão grande no leitor, sendo que ela já tinha escrito todo esse processo de dor da Dalva no capítulo anterior e no próximo capítulo. Então acho que essa estética eu não curto muito, mas é uma opinião muito mais particular do que qualquer outra coisa. Se eu acho que esse livro merece o hype, eu acho que merece sim. Eu acho que não é um livro que vai funcionar pra todo mundo, então pode ser que você leia e fala, cara, isso não é pra mim. Ele é bem livro contemporâneo, quando eu falo, sabe aquele estilo que a gente conhece que tá sendo o considerado contemporâneo hoje, de personagens complexos, narrativas com capítulos curtos, uma escrita mais crua, com descrições muito pesadas, mas não pesadas só no sentido gráfico, mas pesada no sentido de emoção e tal. Fazer muita questão psicológica. Então tem bastante desse estilo de literatura contemporânea, principalmente nacional. A gente sabe que a gente está enveredando muito para esse lado, né? Na literatura mais cult, mas vamos dizer uma literatura mais adulta, né? Não trazendo aqui os livros de YA nacionais, que tem muitos, e de qualidade muito boa, né? A gente tem muitos autores bons no Brasil de literatura YA, mas a gente não tinha tantos, que pelo menos não apareciam tantos, nesse estilo mais contemporâneo, como Carla Madeira. Tá difícil, às vezes dá uma enrolada na língua. Mas eu acho que assim, vale o hype. Se você gostar desse tipo de literatura, vai valer muito a pena. O final, eu não sei se eu gosto muito. Na real, eu acho que não gosto nada do final, assim. Porque, vamos dizer assim, que personagens que não deveriam ter sido perdoados são perdoados. E situações das quais não deveriam voltar a acontecer, muito provavelmente vão acontecer. E aí você entra naquela história de ciclos que são viciosos, que na verdade você queria que esses ciclos tivessem sido quebrados, mas que muito possivelmente eles só vão voltar a acontecer da mesma forma, só que de uma maneira um pouco diferente, sabe? Então, esse final, tudo bem que faz sentido com o conceito do tudo é rio, né? Porque ela faz esse negócio dos caminhos que a vida traz em relação a um caminho de um rio, né? Então, faria sentido pensando nisso, mas eu acho que o capítulo, esse eu falo, cara, esse capítulo faz muito sentido pra história, ficou muito bom, né, do modo geral, é o capítulo da carta da mãe da Dalva pra ela. E ali você vê como, às vezes, a gente tem essa oportunidade de quebrar alguns ciclos e as pessoas ao nosso redor, às vezes, percebem coisas que estão acontecendo com a gente, esses círculos viciosos, e elas tentam ajudar, elas tentam fazer com que a gente saia daquele espaço, sair daquela situação, mas para qualquer tipo de mudança, para qualquer tipo qualquer tipo de mudança ou transformação efetiva, precisa partir da pessoa que tá sofrendo aquilo, sabe? Ela precisa aceitar ajuda, porque não importa só a ajuda ser oferecida se a pessoa não aceitar, entende? Não sei se fez tanto sentido o que eu tô falando, mas é basicamente isso que eu queria falar. Mas é tipo assim, não importa o quantas mãos se estendam pra Dalva, se ela não aceitar receber nenhuma dessas mãos, ela vai continuar naquela mesma situação, sabe? A mesma coisa para algumas situações do Venâncio, a mesma coisa para algumas situações da Lucy. Então tem muito essa questão também, sabe? Do querer ajudar, mas a pessoa também precisa querer ser ajudada, né? Então, esse capítulo da carta da mãe da Dalva foi muito, muito bom mesmo. Mas acho que de modo geral seria isso, né? Eu não quero falar tanto sobre o enredo desse livro, porque é como eu falei aqui várias vezes.
vai no escuro, que eu acho que é melhor, porque você vai se surpreender aos poucos com a história e entender a história de forma mais imersiva, sabe? Porque é uma escrita imersiva, é uma história rápida, então rápida no sentido não palatável, mas ela é rápida no sentido de que as coisas acontecem de forma muito rápida. E, afinal, é um livro curto com capítulos curtos, né? Então ela tem essa rapidez na leitura, né? Essa dinamicidade na leitura. Mas vão no escuro, leiam, até porque é uma leitura que é um livro que vai se tornar um clássico nacional. Não me surpreenderia se daqui a muitos anos seria uma leitura para vestibular, por exemplo, ou que muitos outros alunos comecem a estudar os livros da Carla Madeira, do Itamar Vieira Júnior, como um movimento novo da literatura nacional. Então vale a pena para você conhecer essa questão cultural que está saindo na literatura aqui do Brasil hoje, que a gente tem que reconhecer, né? Hoje é muito fácil a gente ficar preso nos livros que são os famosos do BookTok, por exemplo, porque a gente sabe que são os livros mais vendidos. A gente entra numa livraria hoje e tem lá uma parte inteira só de livros do BookTok. Então é legal. Tudo bem que Carla Madeira e Tudo é Rio viralizou no TikTok também, né? Virou aquela. Eu sou cult, eu leio Carla Madeira. Mas enfim, eu acho que eu já tô desviando muito do assunto. Vale a pena a leitura. É um livro bom. É isso. Tirem as suas próprias conclusões, né? É um livro que eu acho que tem que ser isso. É um processo muito pessoal de relação com a história. E tivemos leitura extras desse mês. Como vocês viram, minha leitura extra foi que o tema desse mês era relevo, né? Então tudo é rio, com rio sendo um relevo. E o outro eu li As Pirâmides Submersas no Triângulo das Bermudas, que aí eu coloquei como muitas coisas poderiam ser relevo aí, né? Mas tipo, pirâmide. Não, pirâmide não é muito bem um relevo, né? É mais uma construção, mas tipo, submerso tá mostrando que existe um relevo, uma diferença de relevo ali. E Triângulo das Bermudas a gente sabe que é um espaço geográfico ali. Mas eu tô colocando esse livro aqui mais para convidá-los para assistir o nosso episódio completo aqui que a gente fez sobre diálogos que impactam, sobre as pirâmides submersas no Triângulo das Bermudas. E cara, foi um episódio muito legal que a gente explora sobre os mistérios que existem em relação a essas construções que foram encontradas no Triângulo das Bermudas. A gente fala sobre a relação que existe com a mitologia atlante, que as pessoas acreditam que é, na real, resquícios arqueológicos do continente perdido de Atlântida. Então ficou um episódio, assim, muito, muito bom mesmo, em que a gente explica, a gente destrincha tudo que é falado nesse livro, porque infelizmente esse livro você não vai achar mais para vender, ele não é mais publicado, então se você achar, tipo, sebos, estante virtual ou coisas mais específicas assim, mas mesmo assim tá muito difícil de achar, então a gente conseguiu destrinchar tudo naquele vídeo. Eu vou deixar o izinho aqui, porque na verdade eu li esse livro para poder gravar um vídeo para vocês, então eu vou deixar o izinho aqui porque com certeza já saiu esse vídeo e ficou muito legal mesmo, assim, a gente conseguiu aprofundar bastante sobre a pirâmide submersa, ou as pirâmides, vocês vão entender melhor sobre isso no vídeo, submersas que foram encontradas no Triângulo das Bermudas. Então assiste o vídeo completo para saber mais sobre esse livro. Bom, vamos então à minha opinião sobre o livro O Baú do Zumbi Gelado, do Rafael Westerschfeld. O nome dele é muito difícil de pronunciar, cara. Pelo que eu tava vendo, ele tá querendo um rebranding dele pra sair de Rafael Westerschfeld pra Rafael Rory. Não sei como pronunciaria isso, mas eu acho que faz sentido porque, cara, o sobrenome dele é muito difícil de pronunciar. E aí, pra quem tá fazendo, né, tentando falar pras pessoas sobre o livro dele, fica muito complicado. Enfim, já desviei muito o assunto aqui. Eu já falei sobre outros livros dele aqui no canal, eu falei das 220 Mortes de Laura Lins e Depois da Caixa Preta. Ambos foram contos que eu gostei muito, assim, de verdade, foram livros que me prenderam, assim, as histórias me prenderam. Ele trabalha com realismo mágico de uma forma muito incrível e no Baú do Tesouro Gelado isso não foi diferente.
Eu vou falar um pouco sobre o que se trata essa história pra ver se vocês ficam curiosos pra poder ler. Bom, a gente vai acompanhar um personagem chamado Hugo, e ele trabalha num brechó, e é um brechó pouquíssimo movimentado, então ele não precisa se preocupar muito com clientes entrando e tendo que trabalhar de fato. Então ele passa a maior parte do tempo dele jogando um jogo de zumbi na internet chamado Zumbizeira. E aí ele fica várias e várias horas jogando, ele é tipo um jogador super alto nível nesse jogo e tal. Ele tá muito próximo de um ranking mundial, sabe, assim, ele tá muito avançado nesse jogo, ele é muito bom nesse jogo. E aí chega na loja dele uma menina chamada Estela. E aí, acho que é Estela o nome, talvez eu tenha errado aí, mas acho que é Estela, quase 100% certeza que é Estela. Ela chega nessa loja, vai atrás conversar com ele e fala assim, não, porque houve uns casos estranhos em que pessoas que chegavam no nível mais alto lá do Zumbizeira, quando elas iam lidar com o zumbi mais ferrado lá, sabe? Tipo, o mestre dos mestres dos zumbis, eles acabavam entrando num estado de coma e a alma deles, se eles perdessem pra esse zumbi, era puxada pra dentro do jogo e eles viraram esses NPCs, sabe? Esses personagens com falas específicas, tal, que estão ali pra compor a história. E aí ela vai falar assim, olha, eu preciso da sua ajuda pra poder encontrar o meu namorado, porque ele foi um desses casos que ele foi preso dentro do universo e ele tá como NPC em um dos mundos aqui do Zumbizeira. E aí ela começa meio que a procurar o cara e tal. Então, eu não vou falar um pouco mais porque a gente sabe, né, quem já acompanhou os outros vídeos do canal ou quem é desse universo mais de literatura, que os livros desse autor, eles são muito baseados em plot twists. Então, você não espera o que vai acontecer no final e no meio pro final, é sempre mais ou menos nesse período, assim, porque como é conto, né, mas é mais pro meio pro final, assim, os 75% do livro, vai ter uma reviravolta absurda, algo que você não espera, então, nem sempre é algo que você 100% não espera, mas é algo, vamos dizer, inesperado quando a gente vai falar de uma narrativa mais tradicional. Então, vale muito a pena, assim, se você quer uma leitura rápida, diferente, divertida, e que vai trazer algo inesperado. É muito leve, assim, pra você se divertir de fato, né? Mas ele traz alguns planos de fundos, assim, nesse em específico ele fala sobre informação falsa na internet, né? Porque vai ter uma questão de a mídia colocou como se ele tivesse tido, por influência de outra pessoa, mas o namorado da Estela, né? Que ele tinha uma questão de crimes por trás, crimes cibernéticos, enfim. Então trata sobre crimes cibernéticos esse. Depois a Caixa Preta fala sobre reality show. E As 22 Mortes de Laura Lins fala sobre violência e várias outras coisas, enfim, bem interessante também. Então, é legal como ele traz esses planos de fundos um pouco mais sociais, ou traz uma questão de um fator social de fato, e aí ele traz nesse realismo mágico uma história super divertida e super leve. E fica muita indicação, porque se vocês quiserem ler, entra no nosso link aqui da Amazon, porque vocês vão ajudar o canal, mas esse livro, cara, você vai pagar R$5, eu acho que tá isso, R$6. Se você ainda tiver Amazon Prime, você não vai pagar nada, o livro tá de graça. Então vale muito a pena, é uma leitura, cara, barata, divertida, e você vai passar o seu tempo, vai ser entretenimento, sabe? Então se você tiver interesse em ler O Baú do Zumbi Gelado, entra aqui na descrição, porque de verdade vale muito a pena. E aí você também ajuda o canal comprando o livro que tá por R$6 na Amazon, gente. Tudo bem, é e-book, não tem livro físico desses livros dele, mas mesmo assim, vale muito a pena a leitura, é muito rapidinho. Então mesmo se você for ler pelo seu celular, vai ser da hora, vai ser de boa. E vamos já pro próximo mês, porque eu vou ler um lançamento que eu estou muito, muito ansiosa, que eu estava esperando esse lançamento por muito tempo, então eu acho que vai ser um mês divertido de leituras. E espero que vocês gostem tanto quanto eu, que eu tenho certeza que eu vou gostar, assim. Quer dizer, se ela estiver muito, muito mal escrito ou com muitas falhas pra eu não gostar desse livro, então já é praticamente um garantido que vai ser um livro bom no mês que vem. Então, fiquem de olho aí.
fazer o meu melhor pra ser o mais breve possível nessa resenha, na minha opinião, desse livro, mas já sei que não vai dar muito certo. Vamos lá, então, Amanhecer na Colheita. Pra quem acompanha mais ou menos o canal já há um bom tempo, que eu acho que um dos primeiros vídeos que eu fiz pro quadro Histórias que Impactam foi falando sobre Jogos Vorazes. Sabe que é uma saga que tem uma importância muito grande pra mim. Eu li, assim, pré-adolescente, então eu tinha, sei lá, 11, 12 anos, sei lá, era bem novinha mesmo, então acompanhou todo esse período pra mim, da pré-adolescência, adolescência, e sempre gostei muito. Toda vez que lança algo, eu tô ali ansiosa, vendo, esperando o filme sair, esperando os livros saírem. Então, quando foi anunciado que teria um livro falando sobre a história do Haymitch, eu fiquei completamente ansiosa. Porque eu acho que era uma das histórias que os fãs mais tinham vontade de conhecer de fato. Porque a gente é apresentado ao personagem do Haymitch logo no primeiro livro, Jogos Vorazes, e ele tem uma importância muito grande nos 3 livros, né? Os 4 filmes, 3 livros. Então ele é um personagem muito simbólico para os fãs e para a saga, né? Então, saber a história dele, e a gente já sabia que o massacre dele, que foi o massacre quartenário, que foi os Jogos Vorazes que ele participou, tinha sido muito cruel. Então a gente já tinha essa informação, a gente já sabia como que era, mas não tinha 100% dos detalhes, e acompanhar foi muito interessante. Então, para quem não conhece a história de Jogos Vorazes, não conhece nada sobre, Amanhecer na Colheita, a gente vai acompanhar um personagem chamado Haymitch. Essa história, para quem sabe o básico de Jogos Vorazes, se passa muitos e muitos anos antes de Jogos Vorazes. Haymitch é o treinador do Peeta e da Katniss nos jogos deles. E a gente vai acompanhar o que eles chamam de massacre quartenário, que, por exemplo, a gente acompanhou em Chamas, mais um desses massacres, que são quando os Jogos Vorazes têm alguma coisinha diferente acontecendo ali. O de Em Chamas foi com vitoriosos de outros jogos, e o massacre quartenário, que foi o do Haymitch, nós acompanhamos uma arena com o dobro dos tributos. Então, cada distrito, ao invés de enviar 2 tributos, vai enviar 4. 2 meninas e 2 meninos. Esse livro eu acho muito necessário, sim. Existem alguns comentários de pessoas que na internet ou na vida real também estão falando do Vinícius, que faz parte aqui da nossa equipe, que fala que Jogos Vorazes tinha que ser um livro único ou que não faz sentido as continuações. Eu discordo muito. Eu acho que a Suzanne Collins ela não escreve quando ela não tem algo para dizer. Né? Quando a gente vê em... Nossa, fugiu totalmente o nome. Cantiga de Pássaros e Serpentes. A gente vê essa construção do personagem Snow, e quando a gente viu, ainda mais com o lançamento do filme, que foi, acho que 2023, sei lá, 2022, não lembro exatamente o ano que isso aconteceu, houve uma romantização absurda do Snow. Não só pela questão do ator e tal, mas a gente via também, tipo, edits nas redes sociais, pessoas vangloriando, romantizando o personagem do Snow. E esse livro, Amanhecer na Colheita, foi extremamente importante para mostrar quem o Snow verdadeiramente é e sempre foi. Ele é um assassino e um psicopata. Só que as pessoas começaram a romantizar, e isso é completamente e muito perigoso. Então eu acho que uma das funções desse livro também foi a Suzanne Collins falar assim, cara, vamos com calma, vocês estão romantizando um personagem que ele é extremamente cruel. Olha o que ele faz com as pessoas, olha o que ele faz com os seres humanos. Então eu vou tentar explicar um pouco sobre isso sem trazer grandes spoilers, mas eu acho que vai ser difícil colocar um pouco a minha opinião aqui sem falar um pouco de spoilers desse livro. Então acho que desse vídeo vai ser o único que eu vou, se vocês têm intenção de ler, eu vou falar pra vocês pularem essa parte, porque vai ter um pouco de spoilers. Mas assim, eu acho que em Amanhecer da Colheita é o livro que a gente mais percebe as crueldades da capital. E por que isso, né? Nos outros livros do universo Jogos Vorazes, a gente tem muitas mortes, a gente tem muitos personagens queridos que vão acabar morrendo de formas muito trágicas. Por exemplo, posso falar aqui da Rue, por exemplo. Mas foram os personagens que eles morreram por conta da capital, sim, mas de forma indireta. Por exemplo, a Rue ela foi morta por um tributo. Eu não lembro se ele era do Distrito 1 ou Distrito 2, mas era um carreirista. Ou seja, ela não foi morta diretamente pela capital, mas indiretamente sim, porque os Jogos Vorazes é algo produzido pela capital, enfim. Todo aquele sistema de colheita que a gente já sabe. Já em Amanhecer na Colheita, a gente vê mortes que são causadas diretamente pela capital. E a gente vê o poder de influência da capital na vida das pessoas. E por que isso? A gente já chega no ponto que o Haymitch ele foi colhido ilegalmente. Então, para quem conhece o básico de Jogos Vorazes, tem o processo de colheita desses tributos. Ele foi colhido ilegalmente. Isso já está muito errado.
É muito interessante perceber isso, que os tributos do Distrito 12, muitos deles são colhidos irregularmente, né? A Lucy Gray foi porque ela estava com um problema com a filha do prefeito. O Haymitch foi porque ele tentou defender uma pessoa que tinha sido atacada ali durante a colheita. E a Katniss não foi legalmente, mas ela se voluntaria, né? Ela não foi, de fato, colhida ali no sorteio, né? Mas, enfim, esse não é o ponto que eu tô querendo dizer. Mas muitos dos personagens e tributos que estão na arena, eles não vão morrer em consequência de uma luta, em consequência de uma disputa entre os próprios tributos. A gente vê muita presença dos bestantes nesses jogos, dessa arena, e eles são causas diretas da morte. E eu acho que um dos personagens que é mais marcante em relação a essa percepção é o Humbert, porque ele é filho do Beetee, que muitos nomes aqui, mas que eu acho que pra quem conhece Jogos Vorazes vai fazer muito sentido. Ele é o filho do Beetee, e a gente sabe que o Beetee estava sempre presente, e ele influenciava muitas das tentativas de revolução que existiam antes da Revolução da Katniss. E ele a gente sabe que ele participa ativamente da revolução em que, de fato, a Revolução do Torno, né? E o Humbert é filho dele. Também foi colhido ilegalmente como uma forma de punir o pai. Quando a gente lê Jogos Vorazes, que ele aparece em chamas, o Beetee, mas ele tem uma presença maior em A Esperança, a gente sabe que ele não tem ninguém. Ele não tem esposa e não tem filhos. E eles usam filhos no plural lá. No presente do Amanhecer na Colheita, ele tem somente um filho que vai ser morto na arena por bestantes que foram feitas na capital para matar o próprio Humbert. Ou seja, ele é morto diretamente pela capital, como uma forma de punir o Beetee. Nós temos outras mortes que também são causadas por bestante e ligadas diretamente com a capital, como a da Maisie e vários outros personagens ali de outros distritos. Nós temos uma presença, então, muito forte desse poder que a capital tem de mexer com a vida das pessoas. Quando a gente pensa na personalidade do Haymitch em Jogos Vorazes, fica muito claro agora por que ele agia do jeito que ele agia. De fato, ele não tem ninguém, porque a capital vai matar todas as pessoas que ele tem uma relação. Nós sabemos como a mãe dele foi morta, nós vamos saber como o irmão dele foi morto, e nós vamos saber como a Lenore, que é uma personagem nova que entrou aqui pro universo, vai ser morta. Então, a gente mostra que o Haymitch não é só um cara que é bêbado e que não tem mais emoções e não se importa mais com os tributos. Na verdade, ele foi construído dessa forma pela capital. O processo dele, depois que ele vence, porque o Haymitch é um vencedor desse massacre quartenário, a capital não queria que ele vencesse, porque ele tem uma tentativa de revolução dentro da arena, que ele fazia em parceria com o Beetee, e ele tinha duas mentoras, né, porque até então o Distrito 12 tinha somente uma vitoriosa, que era a Lucy Gray, e a gente sabe qual foi o final da Lucy Gray, porque a gente viu o Cantiga de Pássaro das Serpentes. Então, ele tem duas mentoras que são de distritos diferentes, que são duas personagens que a gente conhece muito bem também, que é a Meg e a Wyrus. Então, a Meg, Então, a Meg, a Wyrus e o Beetee vão estar junto com o Haymitch planejando inundar a arena e tentar uma mini-revolução ali. A gente sabe que não vai dar certo, porque, né, já temos o futuro, que é Jogos Vorazes. Mas eles tentam, então, esse processo revolucionário. E foi muito importante também para perceber que os distritos e os tributos, eles não aceitavam tão facilmente também isso. Porque é muito fácil a gente pensar que, somente no 75, 76 jogos que se teve uma tentativa de acabar com tudo aquilo. Mas não é verdade, é que todas as tentativas foram falhas. Então, ele tenta esse processo de revolução, então a capital não quer que ele ganhe. E faz de tudo para que ele morra dentro da arena. Só que ele consegue sobreviver e virar o tributo vencedor. Só que o Snow não vai perdoar isso. Então, além de torturar o Haymitch depois que ele sai da arena, torturar o Haymitch assim, de uma forma psicológica muito forte, de fazer ele reassistir várias cenas de Jogos Vorazes, fazer ele reassistir a cena das pessoas que ele tinha parceria morrendo e tal. Então foi uma tortura muito psicológica que o Haymitch sofre, e quando ele vai voltar pro distrito, vai ser ainda pior a vida dele. Então, quando a gente chega em Jogos Vorazes e ele fala que ele não tem ninguém para viver, não tem motivo para viver, ninguém para amar, faz todo sentido, entende? Então, eu acho que foi um livro extremamente bem escrito, extremamente necessário quando a gente pensa no universo de Jogos Vorazes, e o quanto
Suzanne Collins, ela consegue falar de coisas que acontecem no nosso mundo hoje, nesses universos, trazendo para um universo distópico e trazendo para esse universo fantasioso, mas trabalhar questões muito reais da nossa sociedade. Então, a espetacularização da morte, ela fala sobre como a manipulação, porque nesse livro em específico, ela fala muito sobre como os jogos eram manipulados da verdade em relação ao que era transmitido. Então ele fala muito sobre essa manipulação da mídia em relação ao que de fato estava acontecendo, a construção desses personagens, estereótipos, enfim. Tem fanservice, mas eu acho que é na medida certa, né? Ele traz algumas questões, por exemplo, a gente sabe que a Linora, ela é do bando, ou seja, o bando é da família da Lucy Gray, que é uma personagem extremamente importante para o universo de Jogos Vorazes. Então ele faz alguns fanservice, ele traz algumas explicações, porque, mais spoilers, mas no final da Cantiga de Pássaros e Serpentes, a gente não sabe se a Lucy Gray morreu, ou se a Lucy Gray tá viva, o que aconteceu com ela, se ela conseguiu fugir. E em Amanhecer na Colheita, a gente encontra o túmulo dela, né? Então a gente não tem, assim, acredita-se então que de fato a Lucy Gray foi morta. Ou se ela conseguiu viver até uma idade mais avançada e depois voltou para morrer no Distrito 12. A gente não tem todas as respostas, mas a morte da Lucy Gray novamente volta para as mãos do Snow, porque a gente sabe que de fato a consequência da morte dela foi o Snow. Então, foi um livro muito interessante, gostei. A escrita da Suzanne Collins é sempre muito boa, e a gente tem sempre características muito específicas nesses livros do prequels, né? Essas sequências. O primeiro tem muita música, esse ele faz muita questão com poesia, muito legal. Os últimos capítulos, não sei se é exatamente os últimos, mas o período que ele tá enlouquecendo, né, dentro da capital, por ele é mantido dentro da capital ainda, ela faz uma mistura com o poema O Corvo, do Edgar Allan Poe. Ficou genial, que ela pega o processo de enlouquecimento do eu lírico do poema É o Corvo com o que o Haymitch estava passando de enlouquecimento, perder a própria personalidade, porque ele já não tinha mais ninguém, todo mundo que ele amava estava morto. Então essa parte do livro foi muito, muito, muito boa mesmo. Não vou indicar para vocês lerem se vocês não tenham lido Jogos Vorazes, nem A Cantiga de Pássaros e Serpentes. Na teoria dá, né? Porque se passa antes, mas você vai perder muita referência, vai perder muito contexto de muitos dos personagens. Porque, por exemplo, você vai chegar lá em Chamas, né? Você vai ler em Chamas, você vai ver que a Wires, ela não fala. Ou as coisas que ela fala não tem sentido. E aí você vai descobrir que, na verdade, isso faz sentido porque ela vai ser torturada em A Colheita, Amanhecer na Colheita, e por isso que ela vai perder o poder de fala. A Mags, a mesma coisa. Então tem toda essa... você vai perder muito dessas referências e contextos dos personagens, do Beatty, por exemplo. Então é importante... Ou, por exemplo, outra coisa que é muito legal, que só vai pegar pra quem já leu os restos da saga, né? A Maisie Lidomer, que é uma das tributos do Distrito 12, na verdade, ela é a pessoa que tem o broche do Tordo. Ela foi a primeira portadora do Tordo, só que, na verdade, ela vai para os jogos, ela vai deixar isso com a irmã gêmea dela, e a gente sabe que isso não aparece nos filmes, mas aparece nos livros. A Katniss ganha o pingente do Tordo da filha da irmã da Maisie. Ou seja, tudo faz sentido. Muitas coisas são explicadas, enfim. Vale muito a pena, mas se você já tenha lido os outros. De modo geral, Jogos Vorazes é maravilhoso. Não tenho o que falar sobre essa saga. É tudo muito bom. E agora eu tô esperando qual vai ser o próximo livro que ela vai lançar, porque eu acredito que vai ser uma trilogia. Assim como a trilogia principal, ela vai fazer uma trilogia desses outros livros. Do que vai ser? Não sei. Muita gente fala, pode ser de outro tributo, pode ser da Primeira Guerra lá, que teve entre os distritos, a Primeira Rebelião. Não sei exatamente qual vai ser o recorte que ela vai trazer. A gente sabe que ela não publica livro muito rápido, por mais que ela tenha muita parceria com já os filmes, porque já começaram a ser produzidos os filmes de Amanhecer na Colheita. Inclusive, estou muito ansiosa. Eu entro no TikTok da produção todos os dias para ver se lançou mais pessoas e mais atores e tal. Mas estou muito ansiosa e, cara, que orçamento que eles estão tendo pra esse filme. Só tem ator de ponta, mano. Eles estão com muito orçamento pra esse filme, então tô com expectativas muito altas, porque eu acho que vai ser muito bom. E é esperar. Mas, de modo geral, cara, vale muito a pena. Espero que vocês leiam e que vocês gostem também.
sonho cumprido, e a ideia era achar um livro que tivesse no título o termo mal bem ou mal bom. E aí, cara, foi muito difícil. Eu procurei vários livros aqui na minha estante, não tinha nenhum que tinha na capa especificamente essas palavras, né? Bem, bom, mal com U, mal com L. Então foi muito difícil encontrar. E aí eu achei na Storytel, que é onde um aplicativo que eu uso pra ouvir audiolivros, A Escola do Bem e do Mal, que é um livro, cara, muito clássico. Eu lembro que, assim, clássico no sentido que ele existe há muito tempo. E quando eu era criança, esse livro era um sucesso. Então, e na época eu acabei não lendo, então eu não peguei tanto a hype desse livro naquele período. Mas era um livro muito conhecido. Eu tenho amigas na época que liam e que falavam que era uma história muito boa. Só que é um livro é uma série com muitos e muitos livros. E aí sempre na época me deu um pouco de preguiça também de ler. Mas eu falei, cara, vai ter que ser esse livro, eu não tenho, não tô conseguindo achar outro. E no final eu me surpreendi positivamente, porque esse é um livro infanto-juvenil, né? Mais uma vibe assim, que você leria até os seus 14, 15 anos. E com certeza eu não sou o público-alvo mais desse livro. Só que foi uma experiência muito interessante, porque apesar de ser um livro mais pro público infantil, infanto-juvenil, não é um livro infantilizado. Inclusive ele trata de questões muito interessantes sobre o bem e o mal, essa dicotomia do que seria o bem, ou o quanto a questão da aparência acaba influenciando muito na nossa opinião sobre o que é bom, o que não é bom, o que é ruim, né? Só contexto, né? Eu não dei o contexto do livro pra vocês, mas vamos lá. A História do Bem e do Mal conta a história sobre um universo em que existem uma escola para pessoas que serão boas e uma escola para as pessoas que serão más, no sentido de contos de fadas. É uma escola de formação para personagens de contos de fadas, e ela tem a escola dos vilões e a escola dos que serão os mocinhos. E a cada não sei quantos mil anos, pessoas que são normais como nós, que vivem no mundo normal, que leem essas histórias, são levadas para esse universo em que elas vão passar por essas escolas e serão vilãs ou protagonistas de contos de fadas e contos e mitos e fábulas. Bom, então a gente vai acompanhar duas meninas, duas protagonistas, que elas são levadas do mundo real para esse mundo fantástico. E a que é dita como a feia, a bruxa, a estranha, ela vai ser levada para a escola do bem. E a que é considerada como a princesa, que é toda bonita, toda penteados e usa vestidos coloridos e rosa e todo aquele universo estereótipo do bom, da princesa, vai ser levada para a escola do mal. A princípio, elas vão achar que houve um engano, que, claro, a princesa, né, toda estereótipo da menininha, ela tem que ir para a escola do bem, e aqui tem o estereótipo da menina estranha, tem que ir para a escola do mal. E aí a gente vai acompanhar essas duas protagonistas meio tendo que lidar com essa questão do estereótipo, do que é bom, do que é ruim. E eu achei a construção de personagens desse livro muito boa e que, cara, para um livro infanto-juvenil, supera muito o livro jovem adulto ou de livro adulto que a gente tá vendo por aí, que tá viralizando. É muito bom a construção dos personagens e acho que foi isso que mais me segurou nessa história. Porque, de fato, eu não sou o público-alvo. Mas a construção das personagens, da menininha que saiu de não, eu sou uma princesa, eu preciso ser uma princesa, eu sou uma pessoa boa, tal, para ela perceber que na verdade existia muita maldade dentro dela, e da outra de perceber que a aparência dela não define quem ela é, foi muito interessante. Eu não vou continuar, não é uma série que eu pretendo ler todos os livros, por mais que o último tenha terminado de uma forma muito aberta, né, que deixa muito espaço para você tentar entender o que vai acontecer no resto dessa série, mas eu não tenho pretensão de continuar. Mas foi muito interessante ver como existem livros infantis de qualidade, infanto-juvenil de qualidade, e que ele foi meio que esquecido, assim, né? Eu lembro que na época que eu era mais jovem, ele teve um impacto interessante, mas hoje não tem. Eu sei que saiu um filme na Netflix, adaptação desse primeiro livro, mas eu não assisti, mas pelo que eu li na internet, eu fiz uma pesquisa rápida, falaram que não foi muito bem aceito pelos fãs também, originais, porque mudou muito, completamente diferente. Eles pegaram, tipo, outros livros e já adaptaram juntos. Não sei porque a Netflix insiste em fazer isso, juntar diferentes livros e colocar numa adaptação só, mas me surpreendeu muito positivamente, foi muito bom. E ainda consegui colocar no desafio A Escola do Bem e do Mal. Vale a pena. Se você quer uma indicação, então, para um livro
infanto-juvenil, vale muito a pena para presentear e tal, e que é muito interessante. Ele fala muito a questão do estereótipo físico, como a gente cria preconceitos, como a gente tem essa questão de julgar as pessoas pela aparência, ou até criar estereótipos a partir de algo físico, né? Então a menina loira de vestido rosa tinha que ser a princesa, e a menina que é toda esquisita, que usa preto, usa umas roupas estranhas, não se importa muito de cuidar do cabelo, é a vilã, sabe? Claro que ele tem umas superficialidades quando a gente fala, porque é um livro infanto-juvenil, mas me surpreendeu muito positivamente. E é isso, pessoal. Esses foram os meus primeiros 6 meses de leitura no desafio da palavra-chave. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gosto muito de gravar esse tipo de formato de vlog de leitura ou maratonas literárias. Eu acho muito divertido, vocês conseguem ver um pouquinho mais da minha vida fora da bancada do podcast, fora da bancada do 1818. Então eu acho muito legal trazer esse tipo de conteúdo e eu espero muito que vocês gostem. E pra isso, vocês poderiam deixar aqui nos comentários o que vocês acham desse tipo de conteúdo, comentar sobre os livros que eu falei ou comentar o que vocês acharem interessante, porque é muito legal depois a gente poder conversar e ter essa troca a partir dos comentários. Bom, além dos comentários, eu vou pedir pra vocês compartilharem esse vídeo, deixar o like e se inscrever no canal pra não perder nenhum conteúdo e não perder a parte 2, que vai sair por volta de dezembro ou janeiro, com os outros 6 meses de leitura. Então vai ter muita coisa interessante, mais livros, mais desafios e um pouco mais sobre a minha vida nesse próximo vídeo. E muito obrigada pra você que assistiu até aqui, eu sei que foi um vídeo longo, muito obrigada mesmo. E não se esquece de entrar no nosso link da Amazon se você quiser comprar qualquer um dos livros que foi mencionado aqui, ou outros livros, outros produtos também que ajudam muito o canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.